Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast do NIT Rio. E hoje a gente vai falar sobre inovação e tecnologia. Na verdade, a gente já está aqui há vários episódios falando sempre sobre empreendedorismo, inovação, tecnologias voltadas principalmente para a área científica. E hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui que é muito curioso para mim, Mandarino, porque assim, para mim o empreendedorismo sempre foi de você pegar e fazer as coisas, de ter a iniciativa de criar alguma coisa. Então, a gente imagina uma pessoa que vai lá na frente, age, tem a ideia, constrói. Mas para ser um bom empreendedor, isso eu tenho aprendido muito com você, principalmente, a gente precisa de organização. Quer dizer, é ótimo ter uma boa ideia, mas a gente precisa organizar essas ideias, né? E existem muitas ferramentas atualmente, hoje na internet, enfim, várias aceleradoras, em várias incubadoras, que são, assim, imprescindíveis para quem quer empreender, para quem está iniciando um projeto, que acredita que vai dar mais um passo aí em direção ao mercado. E aí, para falar sobre essas metodologias, a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial, que é o Luiz Mandarino. Ele é sócio do Energy Hub, né? Atua fortemente no Arca Hub também, uma aceleradora grande aqui no estado do Rio de Janeiro. E o Mandarino é uma pessoa excelente, super profissional e muito assim, tem muito conteúdo. A gente já trabalha há bastante tempo, então todas as vezes que eu converso com ele, eu sempre aprendo muita coisa. Então, obrigada por eu ter roubado um pouquinho da sua agenda, Que que eu nada. sei que é, assim, disputadíssima. Eu diria que é um pouco agitada, né? É Mas, agitada. mas fora isso, é um prazer sempre atender aqui o chamado, né? Primeiro, para falar de inovação, tecnologia e empreendedorismo, que é algo que eu sou apaixonado, eu adoro Sim, esse tema, é um tema que eu escolhi na prática para viver a minha vida, né? Assim, todo dia que eu acordo e levanto, eu levanto com essa motivação, né, de como é que sim. eu consigo construir e fazer com que isso na prática aconteça. E como você falou, meu nome é Luiz Mandarino. Atualmente, né, como você disse, eu sou sócio da Sabe Papel e co-founder do Energy Hub. Então, o Energy Hub é um hub de inovação e setorial ligado ao Setorial, mercado sim. de energia e sustentabilidade aqui no Rio de Janeiro. Então, é um grande prazer poder estar aqui de novo na casa aqui do De novo, CPPF, porque do você está NIT sempre Rio, aqui. MCTI, e é muito bacana a gente poder falar muito de como é que a gente aproxima, né, esse ambiente que já é muito inovador, né, quando a gente fala da academia, mas que a gente também consiga aproximar do ambiente empreendedor. Sim. E na prática, né, um pouco respondendo já, a gente esquentando aqui as turbinas aqui Vamos para já né? poder entrar no tema, a gente fala muito, né, que a inovação ela é um conjunto de ações. A gente tem muitas definições sobre inovação. Sim, É, então a gente pode falar que a inovação ela é a forma, né, com que a gente pode pegar a criatividade, transformar essa criatividade em algo palpável, né? Essa é uma das perspectivas, né? Então tem muito a ver, né, sim. com algo inovador e com a ação, dentro da própria palavra inovação, se a gente olha, né, a É nova construção, ação, né? ação, Com então, ação. então não adianta a gente só ter ideia, sem ter a execução, sem ter o processo de gerar uma ação, e essa ação é o processo de execução, de você conseguir fazer com que aquela ideia na prática consiga ser executada, consiga ir Sim. progredir, né, dentro disso, porque senão é só um exercício, né, de É só um criatividade, exercício. de Uhum, alguma forma. uhum. Mas a gente fala muito, né, que a inovação tem uma definição do Silvio Meira, que é um grande pensador aqui da inovação no Brasil, foi um dos líderes do Porto Digital, né, de um dos grandes aparatos hoje, né, de inovação do Brasil e do Nordeste, obviamente, é, que ele fala que a inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Olha, E é na sim, prática exatamente isso, né? Porque a exatamente. inovação é a forma com que a gente consegue gerar um resultado e mais do que a gente tangibilizar o resultado é emitir nota fiscal. É Emitir a nota. você, de alguma forma, conseguir gerar um resultado palpável disso Sim. é um resultado financeiro, né, efetivo a partir desse processo da inovação. E a gente fala muito que uma ideia, né, ou a inovação, ele é um produto, ela não é uma soma, ele é um produto, é um vezes, de ideia vezes execução. Então, não adianta eu ter uma ideia nota Então, não é 10 ideia.
mais execução. Eu tenho uma ideia nota 10, mas uma execução nota zero, na verdade, ela é zero, O né? zero. Você não consegue efetivar isso, né? Então, muitas vezes a gente fica muito atrás, né? A gente às vezes vê isso um pouco na mente empreendedor, o pessoal, pô, mas eu tenho que ter aquela ideia transformadora, aquela... Não, cara. Sim, é importante, mas em algum momento da tua jornada, você vai conseguir encontrar ou até mudar um pouco aquela visão original que você possuía, mas o mais importante é o caminho, é você conseguir construir esse caminho da execução, você executar e fazer e continuar caminhando, né, Sim, para que você na prática consiga executar e isso consiga efetivar essa ideia original que você teve, né? Então sim. assim, então, atualmente, o ponto principal é isso. Então, você pode ter uma ideia nota 5, uma execução nota 10, você vai ter, com certeza, um negócio para se orgulhar, né? Poxa, que Então, eu acho que bacana. esse é muito o principal, né, item, aí, dando já uma resposta para você. E tem uma outra Sim, definição também que um super amigo meu, o Zeca, fala que a criatividade ela é o oxigênio da inovação. Então, a criatividade ela é muito importante, que é a questão de você construir, de você ter ideia, e isso é inerente, né? Agora, nesse momento que a gente fala, né, de inteligência artificial, que hoje tudo está ali, talvez hoje uma em das dia disso. características mais importantes, né, que talvez únicas, né, do ser humano é exatamente a criatividade. E a Uhum. criatividade é um motor ou é algo, né, necessário, é o oxigênio da inovação. Então, é a forma como a gente consegue pegar e aplicar e fazer com que a inovação aconteça, ela precisa, né, da criatividade, das ideias, das novas ideias, da busca do novo, né, do fazer diferente para que você consiga na prática inovar. Sim, Dentro, né, disso, né, no primeiro momento, é bem dentro dessa sim. tua pergunta que você É, colocou. você fala muito da questão da inovação realmente, né? Já traz a palavra ação. Eu preciso agir e executar. E é muito o que a gente falou no início. O empreendedor ele está cheio de ideias e fica um pouco confuso no início para ele, né? Eu já conversei com muitos, você também, Exato. milhares de empreendedores, com certeza, e que aí eles não têm muito um direcionamento, sabe? Poxa, mas eu não sei qual caminho seguir, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. E aí vamos trazer então agora para cá algumas ferramentas que eu acho que podem ajudar também quem está assistindo a gente, quem quer um direcionamento, uma luz. E aí você mencionou três ferramentas que eu queria que você depois explicasse cada uma delas um pouquinho, só para a gente entrar no contexto aqui. Uma é o Design Thinking, a outra é Lean Startup e a outra é o Agile, Certo. né? São três que estão bem em voga. Isso. Então, A gente passou, define cada uma. claro, Vamos para a gente botar nas vamos caixinhas. tentar ali, né, dentro disso É, aqui, ver como é que é essa perspectiva. é, Até voltando um pouquinho antes da gente entrar um pouco nas metodologias e nas ferramentas, né, tá. no toolkit, né, que a gente fala, né, Toolkit. na caixa de ferramentas que a gente vai poder utilizar para operacionalizar o processo, né, da Sim. construção dessa ideia ou da busca, né, da implementação dessa ideia. Você frisou algo muito interessante, que isso funciona tanto para o empreendedor como um todo, mas para a inovação principalmente, que a gente pensa muito que inovação é empreender freestyle, né? O cara vai lá, Hum, assim, vamos pensar, pô, imagina um campeão olímpico de ginástica artística, né? Ginástica tá. olímpica, que ele vai freestyle sem nunca ter dado um mortal carpado, tentar fazer isso, né? A chance dele se machucar é alta. Então você tem que ter muito treino, muito processo, muita metodologia, muita forma de você conseguir entender a técnica daquilo ali para que você consiga executar e fazer com que aquilo ali aconteça ao longo do tempo. Então, na inovação isso não é diferente. A gente acha muito que inovação é algo só disruptivo, algo que está ali, que você vai ter que encontrar quase ali, eu diria ali, o bilhete premiado para que na prática E você fazendo consiga coisas aleatórias. super aleatórias e que isso, na prática, a gente conhece e sabe que o método científico não é assim, não tem aleatório no método científico. Existe um Não tem. processo que você segue, uma metodologia que é muito parecida com a metodologia também de você buscar encontrar quem foi o culpado, ou dentro, né, da questão, você tem uma Sim. lógica de você implementar uma lógica científica de perguntas, de processos de teste, de testar, exatamente, e construir hipóteses,
na prática. Então, esse é o grande processo. Hoje, que a gente fala do empreender, a grande mudança que aconteceu foi esse processo. Você tem que criar hipóteses e validar essas hipóteses para depois você Sim, tomar a decisão de qual hipótese você vai executar e a partir dessa hipótese validada que a gente fala, começar aí sim a construir. Então, boa parte hoje dos projetos, né, ou dos negócios que são implementados, muitas vezes eles morrem porque você está fazendo um produto que não tem mercado, porque você não conseguiu criar uma boa hipótese para criar essa validação, para que você consiga validar corretamente essa sua ideia ou essa sua perspectiva, né, que você viu ali de um determinado problema, que você percebeu, né, que poderia ter um uhum, potencial de uhum. venda ali ou de desenvolvimento de um determinado negócio, mas você não conseguiu criar as hipóteses necessárias ou validar essas hipóteses para que aí sim você consiga, a partir do problema, entender qual é a hipótese, o que realmente é a causa raiz, o que precisa ser feito para você poder entregar valor para aquele público que você está trabalhando, para a partir daí você construir. Então, a construção não vem antes. Muitas vezes ele tem uma tendência da gente querer já ter a solução antes de entender o problema. Eu ia. Isso é Sim. muito natural, isso eu digo que é um pouco. O cérebro humano é assim, né? Funciona dessa forma. Você já está querendo dar resposta antes de entender a Sim. pergunta. Mas você acha que isso tem muito a ver, então, com as demandas urgentes, vamos dizer assim, que estão acontecendo no mundo, como uma forma geral? Você acha que vem muita pressão também Isso sim, eu acho que a gente, talvez acontecendo até como sociedade, a gente é meio treinado para responder, para responder? né? Para falar coisas, né? E muitas vezes para refletir menos do que a gente fala. Então, eu acho que essa talvez é a grande inversão, a grande necessidade de ver quando a gente vai Sim, para o ambiente de inovação e de empreendedorismo, e obviamente também o ambiente da inovação na ciência, que a gente fala muito, né? E vem trabalhando muito, vocês vêm trabalhando muito aqui sim, também no NIT Rio MCTI, também no ambiente do próprio CBPF também, que é como que a gente cria estruturas que ajudem a trazer ferramentas e a trazer um ambiente propício para que, e metodologias, né, como a gente está falando sim, aqui, para que esse empreendedor possa ter a tranquilidade para ele conseguir ter êxito, né, de conseguir tirar essa ideia do papel ou pegar aquele projeto científico e transformar isso num produto e posteriormente num negócio. Ah, Dentro disso, né, eu comento muito que a inovação ela, ela é algo que precisa ter processo. E como empreendedorismo, você precisa ter processo, entendi. porque os processos que ajudam a você mitigar o processo aleatório. Então, não tenha coisa aleatória, né? A gente fala assim, ó, é, eu tenho um alvo que eu vou estar, de alguma forma, apontando, né, para poder acertar, mas eu tenho que saber qual é a direção desse alvo. Mesmo que eu não acerte de primeira, né, na questão, mas Sim, eu sei que é para a direita, para a esquerda, aonde ele está. sim, Então, senão vira algo aleatório, né? E isso, no processo da inovação, isso não acontece, não pode acontecer. É muito mais voltado para o ambiente de você descobrir, de ter uma descoberta, que é o sim. acaso. Que é O o acaso está acaso. lá, né? E faz parte também do processo da inovação, muitas vezes, mas o que você faz é buscar métodos e formas de você reduzir essa questão, né? Não só pelo acaso. Muitas vezes o que acontece? A partir do processo de acaso, você vai pesquisar a fundo com o método para você descobrir por que aquilo aconteceu. Então, grandes descobertas da ciência foram dessa forma. Elas acontecem assim. Mas você depois olhou aquilo, pô, mas aquilo ali não era para ter acontecido, porque, na minha visão, aquilo ali não deveria estar ali. Então, pô, vamos agora pesquisar, vamos aprofundar e vamos criar hipóteses para entender o que que aquilo ali na prática aconteceu, a mesma lógica no sentido dessa ação. E aí você comentou dos três itens, que é o design thinking, o Lean Startup e o Agile, como metodologias e formas de você criar uma estrutura de processos para que esse empreendedor entenda claramente a cada fase da jornada do negócio dele, ele Sim, conseguir lograr êxito na implementação e na ação e no desenvolvimento e na implementação desse negócio no mercado. Então,
quando a gente fala de conseguir validar um problema ou entender um problema, você normalmente aplica uma metodologia de descoberta. E a metodologia de design thinking é uma metodologia que traz muito isso, porque ela traz muito o viés da empatia, de você entender aquele contexto, entender quem é aquele teu cliente-alvo, e a partir daí conseguir se colocar no lugar dele, no sentido de entender quais são as suas dificuldades para que você consiga criar um produto ou um serviço que seja aderente ao que aquele mercado e aquele grupo de clientes demandam. Então, dando um exemplo, né? Como é que um empreendedor jovem vai criar um produto, por exemplo, para o público 70 a mais? Se Hum, ele não é um ele não é 70 a desse mais, grupo. é desse grupo. Então, ele precisa conseguir construir iniciativas e ações e observações para entender o que que esse público passa e quais são as principais dificuldades que esse público tem, para a partir daí ele pensar, entender qual é o problema e a partir do problema ele buscar uma solução e não ao contrário, já buscar uma solução para aquele problema que ele achava que existia e muitas vezes não é. Então, muitas vezes, você vai criar um processo de empatia que é você botar um óculos embaçado, porque as pessoas, né, normalmente, a partir de uma certa idade, começam a ter dificuldade de enxergar. Você vai botar uma mochila pesada para você ver como é que é você carregar um peso, muitas vezes você tem. Você, de alguma forma, vai reduzir, né, a mobilidade das tuas juntas para você poder Sim. entender como é que é isso. Então, isso também é um processo, o design thinking ele traz muito essa vivência exatamente para que você consiga entender o que aquele público ou aquele público-alvo teu demanda, e a partir daí você vai começar a construir ou pensar em formas de você mitigar ou melhorar esse tipo de interface e, obviamente, vir a construir uma solução relevante para aquele mercado, né? Então, esse é uma primeira abordagem. A segunda abordagem, sim, por favor. Antes de você entrar na segunda abordagem, eu quero falar assim, a minha cabeça explode todas as vezes que eu converso com ele, né? Então, assim, de verdade, você vai falando as coisas, eu começo a maquinar, assim, a pensar, e sabe o que que é o mais interessante? O mandarim de falar com você, porque, de novo, a gente volta ao que a gente falou lá no início, eu volto ao que eu falei lá no início. A gente não tem que pensar só na metodologia ou ficar preocupado com as metodologias, porque elas são apenas um método. Perfeito. São um método, sei lá, você pega um quadro, tem lá 9 blocos, 8 blocos, 7 blocos, ou é um círculo, enfim, que a gente pode naturalmente aplicar, mas é um negócio que você falou antes também. É muito a questão, então, do comportamento do empreendedor e da pessoa, e também o mindset. Sim, Então, a gente está falando de inovações e tal, e de empreendedorismo, mas, de novo, o seu comportamento vai influenciar muito. Então, acho que antes da gente trabalhar essa metodologia, a gente dá 2 passos para trás, né? E avalia a nossa cabeça, a nossa mentalidade. Que eu aprendi muito isso com você também, quando você trouxe para cá um workshop sobre ferramentas ágeis. Depois a gente vai falar sobre isso. tá. Mas Que é o último bloquinho é por ali, último, deixa que ele por último, vou que ter é a que parte já. de como é que você consegue, assim, no momento que você consegue com o design thinking, com ferramentas de descoberta, né, que o design thinking é uma delas, é É uma uma delas. metodologia bem ampla, né, para isso. Então, você pode fazer um brainstorming, você pode criar um mapa mental, você tem várias formas de você conseguir entender melhor aquele problema onde você está inserido e buscar, por exemplo, 5 porquês, né? Os É 5 uma outra porquês. forma. Aham. Por quê? Por quê? Porque até chegar na causa raiz, essa é uma outra forma, né, de você abordar. Então, Isso é usado até em terapia. vai, Vezes de sim, Maria, por sim, quê? sim. Mas por quê? Aí você vai Exatamente. dando. Vai até chegar na causa raiz. Porque às vezes você Sim, está no primeiro porquê, você está ainda muito em querer encontrar um culpado, né? Ou dar uma desculpa. E não necessariamente você tem a causa raiz de realmente de qual é aquele problema efetivo que está gerando aquilo, né? Que você sim. tá observando, né? Então, eu acho que essa talvez é o principal ponto ali quando a gente traz, né, essas metodologias de descoberta. E aí existe, por exemplo, o Google construiu ou criou, né, um método que é um método para tentar, né, trazer essa visão como um todo, que é o design sprint que a gente fala, que é uma metodologia de uma semana você conseguir construir um protótipo.
né? Que é o segundo momento, que é quase você juntar o discovery, né, a parte do design thinking, com a parte do lean, inicialmente já no mesmo método, né, no mesmo bloco. Uhum. E ainda tendo pitadas ali da agilidade, né, para que você possa executar. Por quê? Porque você está fazendo interações de curto prazo, gerando valor, entregando valor para quem vai consumir aquela solução, né? Então a Entendi. gente vai falar um pouquinho em relação a isso daqui a pouco. Sim, tá. Mas no momento que eu descobri, né, e consegui entender, a partir do problema, ver, poxa, o problema é esse realmente, esse é o problema, eu consegui entender qual é o problema real, eu fiz de forma extensiva, né, criei hipóteses, validei essas hipóteses, cara, eu sei qual é o problema. Passei um dia na vida do cliente, Um na dia, pele, um uma mês, semana, um o tempo que mês, for lá para conseguir whatever. chegar e entender, aplicou dezenas de questionários, conseguiu compilar isso tudo, entender realmente qual era a causa raiz, onde que era o problema que o cliente tinha, ou que aquele grupo de pessoas possuía. Aí sim você está apto para pensar numa solução, normalmente. É nesse momento que você olhou e falou, caramba, agora eu entendi. Isso daí é independente se eu estou construindo um negócio B2C ou B2B. Independente. 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 Isso não tem a ver com o público, Não tem a ver com tem a público. ver com a forma como você vai aplicar isso. Muitas vezes no mercado B2C é mais fácil você identificar isso, É, tá. porque você já tem naturalmente ali vamos dizer assim, o teu usuário, você chega lá e conversa com ele, né, Sim, de forma direta. Muitas vezes você é a pessoa que tem a dor, né? sim, Porque você também é um consumidor. A sim. despeito que você está em Pois é. empresa, muitas vezes você também é um consumidor. Então, muitas vezes no mercado B2C, assim, é mais evidente muitas vezes qual é o problema e qual é essa dor que a gente fala, para que você possa encontrar essa causa raiz. Muitas vezes no ambiente B2B é um pouco mais difícil, você tem que cavar um pouquinho mais para poder encontrar, mas eu diria ali, a forma como você precisa fazer é a mesma, independente se é B2B, B2C, você Tá, vai utilizar a mesma lógica de criar hipóteses, de você entender a causa raiz, de você buscar é, é, formas de você entender de fato qual é aquele problema. tá, tá. A partir daí, quando a gente tem um problema, e aí a gente está pensando numa solução para resolver aquele problema. E muitas vezes pode ter várias soluções para resolver o mesmo problema. E aí, nesse momento, é o momento que você vai utilizar a metodologia do Lean, né? Que é o que? O enxuto. O Lean é enxuto, que a gente fala. É o quê? Normalmente, qual é a metodologia, a forma como a gente trata a implementação de projetos e negócios? Eu tenho lá um super budget, eu tento pegar todos os recursos necessários para começar o projeto. E normalmente o empreendedor é justamente o contrário, né? Então, assim, você não tem recurso Eu não nenhum, tenho é recurso. zero, né? Você É zero, né? zero. Zero, pessoal, é zero que tu vales, né? Como eu diria. Então, você tem que ter uma mentalidade aí, ó, volta, né, naquela tua É, provocação que você falou, uma mentalidade de você conseguir ter formas ou meios de você validar e implementar essa solução e testar essa solução, a aderência dessa solução no teu cliente, no momento que você viu qual é o problema, construiu o que a gente muitas vezes fala que é o mínimo produto viável, é qual é o mínimo produto que aquele cliente vai conseguir experienciar o que você disse que era a solução daquela dor dele. Então é como se eu, por exemplo, né, vamos imaginar, eu tenho sede, né? tá. E eu vou. Esse é um problema. Tem um problema, que é ter sede. Uhum. Como é que eu vou ter uma solução, né, para isso? Né? Provavelmente eu vou construir talvez um recipiente para poder, né, conseguir ter água. Eu tenho várias formas de fazer esse recipiente. Posso desde, né, fazer aqui, né, com uma conchinha com a mão, essa é uma forma, até você ter um copo, até uma jarra e até algo com canudo, né, com algo super bacana. É, mas o primeiro, né, foi a mão, né, foi a cunha lá que você conseguiu de alguma forma viabilizar você fazer. Esse é quase o mínimo viável que você demonstrou para o cliente, falando, ó, cara, se você fizer assim, então você consegue ter cacete. Sim. Ou mitigar um pouco essa questão. Então, essa é uma forma da gente progredir, mas eu não fiz para ele meio copo, né, o copo furado que ele não consegue botar água. Então, assim, é mais ou menos isso. É uma solução por si só viável, para que você teste,
e conseguir entregar minimamente o que você disse que seria a solução do problema dele. Uhum. E essa é uma forma, e existe uma metodologia para fazer isso, né, que o Eric Rice foi o grande, talvez, difusor dessa metodologia, que é a do Lean Startup, que é você fazer a startup enxuta, criar a startup enxuta. Uhum. E aí é exatamente isso, você utiliza um método que a gente fala que tem três pilares, que é construir, medir e aprender. Então você gira esse ciclo até você conseguir ter esse produto aderente a esse mercado. Que o teu cliente vai falar, puxa, ó, Sim. realmente, então eu vou lá, construo, faço essa primeira construção, meço para ver se isso está sendo efetivo, se eu estou conseguindo entregar valor, se eu estou conseguindo resolver o problema daquele cliente, se ele está me dando feedback Sim. positivo quanto a isso. E se estiver ou não tiver, eu entro no ciclo de aprendizado para quê? Para eu melhorar a forma de eu construir esse produto, de eu medir novamente, de eu aprender. Então, esse processo iterativo e esse ciclo, né, que teoricamente não terá fim Não até que terá você fim. consiga construir esse mínimo produto viável, esse produto inicial, para que você vá ao mercado e testar, né, na prática esse produto e você começar de alguma forma a executar as primeiras vendas, né, desse produto, para que aí sim você comece a executar a construção desse produto na prática. Então, assim, você só vai botar recurso quando você conseguir construir esse mínimo produto viável, quando você conseguir entender que esse produto, essa solução era aderente àquele problema, que a solução ela, que eu escolhi, ela vai ser a solução que eu consegui demonstrar que ela é viável para Sim. entregar valor para aquele meu público-alvo, para aquele meu cliente. E Sim. aí agora sim eu vou desenvolver, utilizar uma metodologia, que aí a gente fala da agilidade, do agile, que é o quê? Eu construir de forma mais efetiva e conseguindo garantir que o custo e o tempo vão ser seguidos da implementação Tá. daquela solução, daquele projeto. Mas o O, escopo ele vai ser variável. vai ser Então eu variável. vou ter mais flexibilidade para implementar esse projeto, esse negócio, esse produto no mercado, porque eu vou criar um processo de construção com uma lógica de interação e de entregas de valor O tempo todo. ao tempo inteiro, ao tempo conjunto para aquele teu cliente. Conjunto. Então você vai criando e a partir de interações, e aí cada metodologia ágil, você tem talvez mais de umas dezenas, aí, quase centenas de metodologias Sim. possíveis para você poder construir, desde super simples até muito rebuscadas, com várias atividades. Normalmente a gente conhece muito o Kanban e o Scrum como duas metodologias, né, que são hoje muito aplicadas dentro do mercado de agilidade, que exatamente faz o quê? Te dá uma forma de você organizar essa casa, Organizar. como você mesmo comentou. A gente Sim. precisa ter método, precisa ter organização. E Organização. essa organização ela passa por combinar essas três metodologias. E aí é interessante que você tem uma interação nesse ciclo, que é o Sim. ciclo do design thinking, que você está criando a empatia, está ideando, né? Está ideando, validando, né? Por exemplo, e empatizando, né? Que a gente fala, né? Então você vai gerar esse ciclo. No momento que você entendeu que aquilo ali está ok, você vai buscar seguir para o ciclo do Lean, que você vai começar a construir essa solução, o mínimo produto viável disso, vai seguir esse ciclo que a gente fala do construir, medir e aprender. E se isso estiver ok, aí sim você vai jogar no ciclo da agilidade para que você comece a ampliar, né, o processo de entregas e seguir ali o planejamento que você tinha de construção desse produto ao longo do tempo. Sim. Sim. Então, dentro da jornada é muito quanto a isso. Não adianta. E aí a jornada empreendedora ela é dividida normalmente em quatro fases, que falam muito também com esses métodos, que é o momento, né, que a gente fala de validação, que tem muito a ver ali com o momento do design O design thinking, né, thinking. tudo isso. O Uhum. momento do MVP, que fala muito ali com aquele momento, né, do Lean, né, que normalmente está ali, né, que é mais do que só uma metodologia, é um pensamento, e é isso que você É falou o do pensamento. mindset, você tem que ter esse pensamento de enxuto, de fazer com pouco, isso é necessário, é fundamental para o empreendedor, ele precisa ter isso muito claro dentro da mente dele, para que ele gaste os recursos necessários para conseguir executar bem o que ele se propõe, né? Porque Uhum. ele não tem recurso infinito. Uhum.
É diferente do ambiente empresarial muitas vezes, né, Sim, é. que é o contrário, né, dentro Sim, disso. E por último, que é a agilidade, você tem muito a ver ali com aquela fase de tração scale-up, que é a fase de construção e crescimento da startup, empresa, no momento que a atração é quando você vira a chave de você ter um produto que você não vendeu ainda e que o produto começa a ser aceito pelo mercado. Você faz a sim, primeira venda, no momento que você faz a primeira venda, você validou realmente que existe alguém que queira comprar aquele teu produto, a partir daí você entra numa fase de tração, que é você buscar novos clientes para continuarem validando aquela solução e continuarem consumindo aquela solução, para depois você entrar numa fase de scale-up, que é uma fase de eh, construção ou ampliação ou do ampliação. impacto da empresa e normalmente você vai de um momento com uma governança muito leve, muito simples, para uma governança, né, isso numa validação, e quando a gente faz um scale-up, uma governança já muito mais estruturada, como se fosse uma empresa com muitos processos. Então, a gente começa, muitas vezes, a jornada empreendedora com pouquíssimos processos. Sim, Isso isso com vai a crescendo. complexidade, isso vai crescendo até o momento que você tem. Então, pensando, dando um exemplo novamente que a gente falou um pouco do Google aqui, né? O Google ele nasceu como uma startup, por exemplo, então ele seguiu esse fluxo, ele seguiu essa lógica também, mas se você olhar hoje o Google, ele é empresa mega, trilionária, né? E tem processo, né? Tem que ter Muitos processo, processos. tem que ter processo, tem que ter finanças, tem que ter acompanhamento, tem tudo isso. Qual é a diferença entre o Google e uma empresa que nasceu na economia tradicional ou uma empresa tradicional? É que a mentalidade está lá ainda, mesmo sendo uma empresa hoje Grande. trilionária, muito grande, Sim, a empresa tem uma cultura de pensar como uma startup. Essa é a grande, talvez, mudança e o sim, ambiente empreendedor ele traz muito isso, né? Da gente poder conseguir fazer esse tipo de ação e possibilidade. Então, entendi. hoje, se a gente pensa, olhando, né, e trazendo um pouco mais para o ambiente aqui do empreendedorismo na ciência, a gente tem hoje muitos, e aí eu acho que tem duas jornadas e dois caminhos quando a gente fala desses métodos ou metodologias que a gente estava comentando aqui. Você tem muitas vezes um cientista que é alguém que já tem isso naturalmente nele, é alguém que, Uhum. obviamente, tem uma metodologia científica, trabalha muito nisso, tem as suas linhas de pesquisa, mas também é um empreendedor. Ele gosta Ele disso, ele gosta. quer fazer esse tipo de coisa, ele tem essa mentalidade de transformar a pesquisa que ele executa em um negócio. Tá? Então, esse é um tipo de característica, né, de empreendedor na ciência. Mas você tem uma outra característica, muitas vezes, que é aquele cientista que ele não tem esse perfil e nem quer ter esse perfil. Isso não é errado, ao Não, contrário. acho que O que você pode, e aí essa talvez seja a grande questão, é como é que eu consigo compatibilizar e juntar essas competências, né, do ambiente empreendedor com o ambiente acadêmico. Né? Então, muitas vezes você pode ter, sim, ali um pesquisador. Então, dentro muitas vezes do ambiente startup, você tem o que a gente fala do CTO, né, do Chief Technical, né, o Technological Officer, professor, quem é sim. o cara que está tocando ali, conhecendo tecnologia. Muitas vezes, na ciência, ele é a pessoa, e você Sim, pode trazer alguém ali, que é o CEO, que é que é o visionário, que se é o. quem de alguma forma vai trazer essa perspectiva para isso, né? Então, eu diria ali nas grandes empresas, a própria Apple, você tinha quem era o CTO e quem era o CEO, né? Muito Então, definido. muito claro ali, né? Então é um pouco essa questão, né? Como é que você consegue Sim. também viabilizar Agora, isso? tem um outro ponto, Mandarino, que você explicou um pouquinho. Você está falando de Lean Startup? A minha cabeça já deu também um outro nó aqui, que eu já pensei no seguinte: eu fiz uma correlação assim automaticamente na minha cabeça desse processo de aprendizagem, medir e construir, uma correlação com o Vale da Morte tecnológico Exato. dentro do ambiente acadêmico. Por quê? No ambiente científico. Porque se a gente pensar na escala do TRL, o nível de maturidade tecnológica, existe um gap ali entre a nossa descoberta científica e depois a criação de uma spin-off em si, vamos dizer assim. Tem um gap ali que é exatamente o desenvolvimento do MVP e como é que eu testo no ambiente operacional, ou a campo, algo que está construído ali no nível da bancada, micro.
E aí, quando você falou de Lean Startup, de construir, medir e aprender, eu pensei exatamente nesse momento. Nesse momento em que o pesquisador ele precisa fazer uma parceria com alguma empresa que, assim, pensando que a maioria dos negócios dentro de um ambiente acadêmico são voltados mais para B2B, mais para empresas ou o próprio governo, não tanto consumidor final, vamos botar a maioria assim, exatamente dele construir esse ciclo de Lean Startup, que eu acho que cabe exatamente nesse momento, dele buscar uma parceria com uma empresa e ali, naquele ambiente, no momento da negociação, assim, olha, eu preciso do seu ambiente operacional para a gente testar. Isso faz parte também da negociação. O empreendedor vai chegar lá e não vai chegar a vender logo. Olha, mas eu estou aqui com uma solução que acabei de sair da bancada, eu quero vender para você. Não, eu quero testar com você. Então, isso também pode ser uma boa saída para um empreendedor científico, para um jovem cientista. Essa tua preocupação é muito interessante, Mari, porque hoje isso tem várias camadas aí, Tem muitas camadas, essa pois é. tua questão. Tentar, talvez, trazer aqui um pouco do que hoje, como é que está essa correlação e como é que hoje está o panorama, pelo menos pelo que eu acompanho, não só pela ciência, mas também pelo lado do empreendedorismo, os gaps hoje que a gente tem no Brasil, e como é que talvez a gente possa equacionar isso ou apontar uma alternativa quanto a isso. Sim. Primeiro, se a gente pudesse plotar um gráfico, né, vamos dizer assim, né, aproveitando aqui que a galera gosta de gráficos Adoro, aqui, né? adoro. É, se eu olhasse uma startup tradicional, digital, né, por exemplo, e uma deep tech, então se eu pegar uma soft tech, que Tá, basicamente ela tem um código por trás e você consegue validar isso digitalmente. Você não tá, precisa ter um produto físico, algo que você está desenvolvendo uma solução que tem um equipamento envolvido, algo nesse sentido. É bit byte, né? Ele não é algo físico, né? E uma deep tech, que normalmente envolve uma solução física, um equipamento ou algo que você vai ter que inserir, né, de algo tecnológico, né, dentro dessa questão, os vales da morte são muito diferentes, né? E aí, sim. só para vocês terem uma ideia, né? E isso no B2B, B2C também varia um pouquinho, né? O Vale da Morte está ali, para quem não conhece essa metodologia ou essa talvez terminologia, né, Terminologia, que seria melhor aplicado, é. ela é o momento onde você ainda, os custos superam a receita da empresa. Então, basicamente, o Vale da Morte é isso. É o Uhum. momento que você tem mais custos do que receita. Qual é o momento que você, teoricamente, cruza ali, ou está quase saindo do Vale da Morte, né? É quando a gente fala que tem um break-even, quando os custos ficam iguais às receitas. Então, normalmente, a startup até comemora, o nego solta fogo, pô, break veio, né? Bem que Até já vem, tem criou até um break verbo. veio, né? Exatamente isso que é o quê? Que a receita ficou igual ao custo da startup. Então, todos os custos de operação, Sim. vis-à-vis ao que a startup hoje executa, ela consegue fazer. A partir daí, qual é a tendência? Ela conseguir escalar a solução. Porque numa startup, normalmente, o que você busca é criar um modelo que a gente fala, né, da startup, repetível, escalável, e que você consiga, de alguma forma, caminhar com isso e que o custo não caminhe na mesma velocidade que a receita, na mesma proporcionalidade da receita, né? Então, a gente compara uma empresa tradicional, que é a receita e o custo, ela é como se fosse uma reta, mas numa startup, isso é como se fosse um J. Uhum. Então, muitas vezes você fica paralelo no início, que é muito parecido com o que é uma empresa tradicional, mas em algum momento do tempo, isso vira exponencial, que é exatamente essa curva J que a gente fala, né? Então, essa é a grande diferença quando a gente compara uma empresa, uma empresa de pequeno porte, uma empresa tradicional, por exemplo, uma padaria com uma startup. Por mais que eu crie um Tá. modelo de negócio para crescer vendas na padaria, ela vai crescer proporcional ao custo que eu tenho para rodar a padaria, dos insumos que eu aplico lá, da equipe que eu vou ter, tudo isso. Mesmo eu tendo uma franquia, isso tem um limite de escalabilidade. É diferente de um produto digital que eu posso, né, ter aquele mesmo produto aplicado para qualquer pessoa do planeta consumindo em qualquer momento que ele tenha interesse, né? Então, essas são
duas diferenças muito grandes com relação a essa questão. E quando a gente traz isso para o ambiente da ciência, muitas vezes o processo, que é esse processo inicial, que é o Vale da Morte, quando você tem uma deep tech, ele é muito interessante porque ele é muito intenso no momento inicial, no processo de validação. É diferente de uma startup digital, que o problema dela está no processo mais de tração em escala. Porque é muito mais barato você executar e testar essa, como você exatamente indicou, num ambiente digital. Então, muitas vezes você faz uma página, por exemplo, na internet, bonitinho, né, com no code, e consegue testar. Bota lá, ó, compre aqui o seu produto, aí você cria o produto para lá, bota lá, faz um anúncio rapidinho, você vai ter várias pessoas entrando querendo comprar o produto, você fala, cara, tem gente querendo comprar esse troço, mesmo você não tem produto, tá? Para vender. Mas você botou lá para testar. Então, isso, por exemplo, no Mais fácil. ambiente de deep tech, você não consegue fazer. Como é que você vai testar um equipamento dos raios cósmicos, né? Como é que você vai conseguir criar um equipamento dos raios cósmicos para conseguir demonstrar? Imagina não só a grana, né, inicial para você criar o primeiro protótipo, né, real, né, o MVP para construir, para demonstrar que a tecnologia ela é viável para ser aplicada, você provavelmente muitas vezes tem que gastar alguns milhões de dólares, muitas vezes de reais ou de dólares, para você conseguir chegar nisso. Dá um exemplo muito interessante nessa questão, que eu tive a oportunidade, né, de participar de um projeto do MIT aqui no Rio de Janeiro, foi para desenvolver um ambiente de energia e sustentabilidade aqui no Rio, né, que é o MIT REAP, que é um projeto de desenvolvimento regional. É Sim. como se o MIT, Super bacana esse projeto. muito interessante, Muito, e qual muito. é o bacana? É que o MIT desenvolveu uma metodologia que ele transforma uma cidade numa startup. Então, a lógica é essa. Então, assim, a cidade, e você aplica a mesma metodologia de construção de uma startup numa cidade. Então, aqui, quem passou por isso foi o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, dentro de uma tese específica que foi energia e sustentabilidade. E aí, dentro disso, obviamente, tiveram vários desenvolvimentos dentro disso, né? Foi muito bacana a gente ainda ter colhido muitos frutos, né, referentes a esse projeto. Legal. Isso no ambiente empreendedor. O Maravalli, por exemplo, foi um desses ambientes aqui de construção do Rio de Janeiro, um super ambiente de inovação, que conectou o IMPA, né, Conectou o IMPA, que é sim. o Instituto, né, de Matemática Pura e Aplicada, com dentro desse mesmo ambiente que tem o empreendedorismo. Então, como é que você junta a gurizada, né, que está ali na graduação, né, construindo uma viabilidade de graduação com esse ambiente empreendedor e juntar esses talentos com as demandas das empresas. Então, por exemplo, um ambiente com essa característica, isso veio de alguma forma derivado um pouco, né, dessa possibilidade de construção da operação desse ambiente via o instituto que derivou, né, desse projeto. Mas o mais interessante é como o MIT tem os fundos de investimento em Deep Tech lá, e, por exemplo, tem uma startup que ela está trabalhando para desenvolver a tecnologia de fusão nuclear. Isso hoje é uma grande tecnologia, né? Assim, algo que tem algumas décadas, né, de estudo muito intenso quanto a essa perspectiva de construir uma viabilidade para que você tenha uma fusão a frio, e consiga que o balanço seja, você não bote mais energia do que você tira. Uhum. Então, tem várias evoluções tecnológicas que estão caminhando para viabilizar e cada vez mais próximo de você conseguir chegar nesse ponto. Mas tem uma startup que recebeu um investimento para começar o projeto, 300 milhões de dólares. Uau! Então, para começar a validar o projeto. Então, você vê, né, o que é a diferença quando a gente fala Caramba! em questão do Vale da Morte de deep techs, né, em relação Sim, a tecnologias em si. sim, Mas isso, e aí por que você investe isso? Porque é um breakthrough tecnológico tão grande que sim, se você conseguir encontrar uma solução que viabilize isso, a gente fala que é um sol para cada um, né? A gente vai ter, exato. né, uma forma de uma energia, vamos dizer, muito barata, limpa e praticamente inesgotável. Então, isso poderia mudar e fatalmente mudará, né, no momento que a gente consiga ter essa tecnologia dominada, mudará o panorama energético mundial, né? Porque você vai Totalmente. conseguir, de alguma forma, repensar toda a matriz energética, toda a perspectiva da matriz energética do mundo. Então, eu vejo muito em relação muito em relação a isso, né? Então,
é, essa questão que você comentou do Vale da Morte de Deep Techs, ele vai muito em função também hoje da estrutura que o Brasil possui, de como você fazer esse ponto que você comentou, que é como é que eu consigo trazer um processo da bancada para que ele consiga passar por um primeiro ciclo de viabilidade de testagem de mercado, para a partir daí a empresa possa entender, aquilo ali funciona, eu vou botar grana, eu vou trazer isso para dentro do ambiente para que isso comece a fazer. Então, na Deep Tech você tem muito ali o protótipo, depois a cabeça de série, você tem uma série de MVPs que você vai caminhando ao longo para você chegar realmente no produto final, que vai entrar lá numa produção industrial, por exemplo, né, que você vai entrar isso dentro do teu estoque, né, para você poder Exatamente. consumir. Isso passa por uma gama muito grande. Então, assim, hoje você tem mecanismos, e hoje eu talvez tenham duas questões aí de gaps a serem apontados que precisam ser resolvidos já. Um é você ter infraestruturas para viabilizar isso, complementares às universidades. Então, muitas vezes a universidade né, os ambientes científicos, eles não têm espaço ou até mesmo foco para poder desenvolver esse processo de prototipação que é levar É, do TRL 4 até o 6. que não é o foco Esse inicialmente. normalmente não tem. Então você tem muito ali o foco de 1 a 3, até talvez um pouquinho ali no Pega um 4, pouquinho do quadro. pega um pouco do 4, mas a partir do 4, o 4, 5 e 6, você tem hoje um gap real. E esse gap ele não é só de infraestrutura, a infraestrutura é muito crítica para isso. Você tem poucos ambientes no Brasil que conseguem ter essa correlação, esse elo de ligação entre a academia e a empresa, né? No Uhum. caso, teoricamente, os parques tecnológicos poderiam ser Pode. esse elo de ligação, essa busca, né, desse elo de ligação. Sim. Mas também você tem uma questão de funding, de investimento, exatamente também nesse momento, que é entre 4 e 6, que também você tem uma dificuldade hoje no Brasil, porque o capital de risco dentro do Brasil, ele é muito voltado para soft techs, e é um Sim. capital de risco menos paciente, que a gente fala. Então, É uma boa definição. ele não tem paciência para esperar o momento da Deep Tech. O momento da Deep Tech, muitas vezes, ele pode levar 10 anos para você desenvolver a tecnologia. Exatamente. Então essa mudança, principalmente pela característica do Brasil, que ele é muito reconhecido na área de soft techs, principalmente finanças, né, a área financeira do Brasil, e tem vários unicórnios nesse setor financeiro, é um dos setores onde a gente tem mais startups hoje no Brasil. Olha, É, então ele tem muito a ver porque já é um ambiente digital. O ambiente financeiro é um ambiente digital. Então você sim. consegue construir soluções de grande escala, com custos muitas vezes relativamente reduzidos no início para você testar e validar. E aonde você vai gastar é quando você vai fazer um processo de scale-up, de colocação disso dentro do mercado, né? Sim, Então, se você exatamente. compara, né, o quanto você investe, ele é muito diferente. Então, dando um exemplo, né? Se eu pego uma tecnologia de tech, eu provavelmente vou gastar alguns milhões no início e muito menos no final. Bom, uma solução digital, normalmente eu vou gastar muito pouco no início e muito no final. E muito no final. Então é um pouco invertido esse processo. Então, se você Interessante. olhar, por exemplo, o Sim. Uber, para você validar a lógica, né, de um aplicativo de mobilidade, é muito relativo. Você consegue fazer sem sistema. Você consegue botar uma planilha eletrônica, você consegue receber alguém mandando, dizendo para onde quer ir, para onde vai, você consegue validar a demanda. Tá? Aí, obviamente, depois eu tenho que botar dinheiro para construir essa solução e Exatamente. depois eu ter que investir uma grana pesadíssima em marketing, começar a investir muito em tecnologias, investir em servidores, investir em uma série de coisas para fazer isso acontecer e isso virar a solução, vamos dizer, vencedora, né, dentro do mercado. A Deep Tech já é o contrário. Você vai ter que provavelmente botar alguns milhares, né, alguns milhões, para que você consiga chegar no protótipo e aí sim, com esse protótipo, você É. conseguir demonstrar essa questão. Um ponto que vale a reflexão, e aí traz um pouco do que a gente falou da visão empreendedora, é como é que eu antecipo isso também no ambiente da ciência? Para que eu não crie um protótipo, crie uma solução que não tem um problema para ser resolvido. Aham. Essa talvez Esse é o seja ponto. talvez o ponto principal, É o ponto né? principal. Que como é que eu consigo me aproximar um pouco mais do mercado
para que eu consiga ouvir um pouco mais o que o mercado demanda, para aí sim eu ou adaptar ou buscar entender o que eu tenho aqui de linhas de pesquisa, o que eu tenho de produtos já desenvolvidos em prateleira, para que eles possam ser ou adaptados, ou combinados, ou repaginados, para que eles possam atender uma demanda real de mercado. Sim, eu acho que é bem essa preocupação, por isso que eu sempre falo que os empreendedores e cientistas têm que participar de eventos, principalmente de Open Innovation, né, eventos das empresas para começar a ouvir, sabe, o linguajar das empresas. E hoje E isso nesses tem muitos hoje desafios, isso é muito legal, Mari, porque hoje tem muita coisa, é muito acessível, muito disponível. tem muito. Eu acompanho mais, obviamente, para da energia, então a quantidade de programas que as empresas, tanto setorialmente quanto empresarialmente, estão fazendo, estão Sim, lançando, tudo, eu diria às vezes até mais de uma vez por mês, você tem um edital saindo de empresas buscando soluções, por exemplo. Então, acho que sim, é muito com relação a isso. E o trabalho que vocês fazem aqui no NIT, né, especificamente, é um trabalho muito importante, que é esse trabalho de você não só dar o ferramental necessário para o sim, pesquisador, ele conseguir proteger o seu conteúdo tecnológico, quer seja com a TI, né, com a propriedade intelectual, né, ou com qualquer mecanismo de proteção, quer seja patente ou algum outro sim, mecanismo, mas mais do que isso, você conseguir trazer também um pouco essa visão de quem está do lado da ciência, mas também, de alguma forma, começou a entender um pouco mais, ou a buscar conectar também com esse lado empreendedor. Então, sim, acho que o Nietzsche ele tem essa função, num primeiro momento, de ajudar a esses inventores, muitas vezes, a esses pesquisadores, esse caminho, né? Que é um sim. caminho que você não... Parece assim, às vezes, quando a gente fala mercado, né? A gente Te lembra que a assusta? gente tinha até cuidado, né, quando a gente conversou aqui com Cuidado com vocês isso, aqui, não. ó, segura o mercado, não fala mercado aqui não, Fala fala cliente cliente, não, segura aqui porque o negócio, né, tem, assim, não, quando a te gente fala mercado assusta. e cliente, o pessoal, não, não, mas não, mercado não, calma aí, né? Então, assim, eu acho que a gente desmistificar um pouco Sim. para dentro do ambiente científico, né, essa perspectiva, né, quanto a isso, eu acho que é muito importante. E a parceria também com vocês. A gente entende que não dá para caminhar sozinho. A gente precisa de grandes parceiros como vocês também para ajudar os cientistas também a fazerem essa conexão. Agora sim, a gente está quase caminhando para o final. Vamos falar sobre o terceiro ponto, que eu acho que é também uma grande curiosidade de todos, essas ferramentas ágeis. Eu vou te confessar, Mandarino, vocês me deram uma aula. E eu nunca tinha tido uma aula tão boa, sem puxa-saco, porque a gente Claro, claro. não tem dessas coisas, eu falo aqui publicamente mesmo. É, porque vocês trouxeram, assim, o que é trabalhar com ferramenta ágil e por que que ela é óbvio que quanto mais ágil a gente aplicar nas nossas coisas, é claro que vai funcionar. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, não é tão óbvio assim, porque eu preciso ter uma mentalidade muito preparada para isso. E de entender que os processos, eles precisam ser acompanhados aqui em tempo real, que podem ser acompanhados em tempo real. Então, assim, tenta trazer para a gente a aula que vocês deram, né? Tenta trazer para a gente aqui nesse episódio de hoje um pouquinho não só o que que é a ferramenta ágil, mas a importância, qual é a mentalidade que eu preciso ter. Legal. Eu acho assim que dentro dessa última fronteira, né, esse último bloco, que É é útil. você é, construir, né, de fato aquela solução de modo eficiente. A metodologia ágil ela traz isso, Tem eficiência. ela consegue posicionar essa questão. E aí é interessante que quando a gente pega o meio tradicional, a forma tradicional da gente gerir projeto, e quando a gente traz isso para o ambiente, né, de gestão ágil que a gente fala, a grande diferença é que normalmente a gente tem três parâmetros que a gente aplica num projeto para a gente acompanhar. Normalmente é o custo, o tempo e o escopo. Então, eu vou olhar o que que tem dentro do projeto, o que que eu vou entregar naquele projeto, o que está lá dito que eu vou Esse é o fazer, escopo. é o escopo. O tempo, quanto tempo vai levar? Vai levar uma semana, 2 semanas, 10 semanas, um mês, um ano? Quanto tempo leva para eu executar esse projeto? E qual o custo para eu executar esse projeto? Todo projeto tem um custo de tempo, de HH,
né, de hora homem, de hora mulher, né, de Sim, qual é o tempo, né, que você vai sim, aplicar para fazer aquilo ali acontecer e recursos financeiros necessários. Num projeto tradicional, o que acontece muitas vezes? O escopo é fixo, então você tem lá um escopo pré-determinado que você segue ele à risca até o final do projeto. Você não flexibiliza nada, zero nada. daquele Isso é escopo. impossível na ciência, então a gente já, Bom, né, né, zero. ponto. E aí a única, imagina o seguinte, a única forma de você conseguir manter isso aqui em pé é variar o quê? O tempo, normalmente variar o que normalmente acontece é variar o tempo e variar o custo. Por isso que normalmente, de forma tradicional, quando eu desenvolvo um planejamento de um projeto, você bota lá um escopo 50 mil coisas no projeto, né, que você vai fazer. Aí quando você começa a executar, ih, caramba, não vai dar tempo. Ixi, Ih, caramba, aquele custo que eu achei não era aquele. É muito mais caro do que eu achei que seria. sim, Então, normalmente é dentro dessa perspectiva, porque a gente tem uma tendência de colocar mais coisas no escopo do que, na prática, o cliente demanda e necessita para você entregar o valor daquele projeto. tá, Então, o método ágil, ele olha esses três, mesmo os três pilares, só que a grande perfeito. mudança mental é que o escopo é variável, o escopo é flexível. Então, você vai adequar o escopo ao longo da implementação do projeto. Mas o tempo é fixo e o custo é fixo. Então, você sabe que você vai entregar no prazo que você disse que ia entregar e vai conseguir manter o custo que você disse que o projeto teria. Mas o escopo é flexível. E isso tem a ver com o quê? Com o processo de execução. Então, isso acontece muito na agilidade, que a gente consegue medir esse processo no momento que eu estou gerando e gerindo esse projeto com o método ágil, que é o quê? Eu acompanhar para ver a minha velocidade de implementação do projeto. Então, pode acontecer de eu ter definido, e aí a gente fala das sprints, que é o quê? São os períodos que eu estou fazendo esse ciclo que eu falei de medição. Eu estou vendo se aquilo que eu disse que ia executar, eu executei, para ver se o que eu disse que ia produzir, eu produzi. Se o que eu disse que ia entregar e testar, eu testei. Então, normalmente, num projeto tradicional, a gente só vê que deu problema, nenhum projeto fica vermelho antes de ele normalmente não fica amarelo, né? Ele sai do verde para o vermelho no dia seguinte. Porque você vai empurrando o que você pode empurrar até o momento que você fala, puta, agora não dá mais para eu dizer que não vai atrasar. Aí, Sim, pum, ficou vermelho. Na agilidade, você sabe quando ele fica vermelho e verde na hora. Porque você não espera um ano para olhar que o projeto atrasou, que o projeto ficou mais caro. Você faz na primeira semana. Você está olhando a primeira semana. Imagina que eu tenha um ano, né, de execução, são sim. 84 semanas, eu vou fazer 84 sprints. Eu vou construir esse caminho de entrega daquilo no mesmo custo e no mesmo prazo, né, fazendo o quê? A mudança do escopo ao longo dessas 84 semanas, por Olha exemplo. que maneiro. Então, essa é talvez a grande mudança mental que a agilidade traz, que é você conseguir gerar valor nas entregas, você conseguir aproximar a visão e corrigir ao longo do prazo e do tempo do projeto essas entregas e para quê? Para maximizar o valor da geração de resultado para aquele cliente que te contratou para entregar aquela solução. E eu consigo, você está falando aí também, novamente a minha cabeça está explodindo. Eu consigo extrapolar isso, por exemplo, para uma dissertação de mestrado, para um mestrado e para um doutorado. O mestrado dura 2 anos, o doutorado dura 4 anos. Com certeza. É porque o Você método ágil, imagina? ele não é só para projeto, você aplica para a tua vida. Você pode aplicar lá um Kanban, né? Botar, por exemplo, o teu backlog, o que que você tem de tarefas para executar, o que que você tomou a decisão de puxar e priorizar dessa lista de backlogs para o que você vai executar, né? O do, né, que a gente fala, né? O doing, então, o que que você está fazendo naquele, né, naquele período de tempo que você definiu daquilo, e o done, né, o que que você já executou. Então, o backlog, né, você tem uma lista infindável de tarefas que você tem que fazer no teu dia. Tá, o que que eu puxo dali para eu começar a medir se que eu vou implementar aquela tarefa, né, por exemplo. Então, botei ali na lista, aquilo ali eu vou fazer. Eu me comprometi a executar aquilo. Ah, Sim. é? Então vamos puxar aqui. Posso ter aqui uma lista de duas, né, do que eu tenho que fazer. O que que eu estou fazendo? Então vou acompanhar tudo que eu estou fazendo. E o que que eu já fiz? Então, esse processo de progressão ele é muito interessante. Isso funciona individualmente, com equipe, com tudo isso.
dentro dessa questão. E aí, cada método você tem forma de fazer. E aí tem cerimônias que a gente fala, tem formas para fazer. Então, para a galera que está nos acompanhando, quiser saber Sim. mais, só colocar lá no GPT, por exemplo, GPTs, né? Ali É, na internet, é, botar lá Kanban, por exemplo, botar Scrum, né, como duas ferramentas muito utilizadas, né, para essa questão, que é exatamente você trazer um método ágil, mas muito dessa visão. A metodologia ágil, ela cria uma forma de você conseguir construir equipes que são equipes de alto desempenho, muito focadas na geração de resultado. olha, Essa perfeito, talvez seja a grande perfeito. mudança, né? Ninguém fica passando para o outro a responsabilidade do porquê não fez. Essa talvez seja a grande questão. Você tem formas de você olhar se está funcionando ou não está funcionando diariamente. Você tem, dependendo do método, alguém que vai cuidar da metodologia e do acompanhamento metodológico para ver se está funcionando, não está funcionando, se Sim. está indo ou não está indo. Tem as métricas, né, obviamente, para que você veja se esse projeto está acompanhando ou não, se está funcionando ou não. Eu brinco que é quase assim um carro que você tem, quando você começa o projeto, você tem um carro pesadão, Uhum. e que dependendo, e você tem que ter uma velocidade necessária para você chegar no tempo que você disse de viagem. Se o carro está muito pesado e você não está conseguindo atingir a velocidade que você achava para chegar naquele tempo que você disse que ia chegar, Sim. você tem que tirar peso do carro, de alguma forma. Fato. Ou mudar o combustível, você tem que fazer alguma mudança no escopo, Do né, porquê do que daquilo é, não. para que você consiga voltar a ter aquela velocidade para conseguir atingir dentro daquele tempo. Sim, Então, entendi. que você definiu, né, que você entregaria aquele projeto. Então, essa é parte disso. Então, você vai tirar coisas que são desnecessárias, juntar coisas, você vai construir coisas novas que você vai enxergar ao longo. Eu diria que é muito difícil você conseguir, sem ter executado, definir e conseguir fazer planejamento e execução exatamente igual, com aderência integral. Isso não existe, Não né? Assim, existe. Vamos assim, vamos fazendo. na prática E pronto. não tem, né? Então, Olha que a legal. metodologia, o método de agilidade, ele traz muito essa abordagem, né? Essa mentalidade para você construir também times, né, de alto desempenho, mas que cada um seja responsável e que você consiga construir uma confiança de execução, de fazer com que aquilo ali aconteça na prática. Olha só que fantástico. Eu peguei aqui a palavra desempenho. Eu acho que é o grande lance de você utilizar uma ferramenta ágil e tira, acho que um pouco da cabeça das pessoas que é a agilidade de, pô, mas eu tenho que fazer em uma semana. O projeto Ser científico ágil não é ser rápido, né? não é ser rápido. Então, assim, a Bom, agilidade ela é diferente isso aí. de correria, né? Não é Não é correria correria. e também não engessa. Eu acho que esse também é o grande lance. Pelo que você me fala, eu achava também que a gente ia ficar engessado a determinadas tarefas, mas não, muito pelo contrário. Te dá muita flexibilidade, te Isso dá. tudo um drive é do usuário. Então, pode ser que você tenha quem está te demandando aquilo, ele fale, não, cara, mudou. Ah, mudou? Como é que o que mudou, para onde mudou? Então, vou olhar todas as listas de tarefa do que era, vou ver o que está no backlog, vou reorganizar para gerar a entrega que o cliente demanda. Que ele demanda. Então essa Entendi. talvez seja a questão para que você possa ter certeza que você vai ter efetividade da geração do resultado esperado ao final daquele projeto. Muitas vezes o que acontece muito é que você tem um projeto que você chega ao final, entrega o projeto, mas você olha lá, o usuário vê e fala, pô, mas isso já não é mais o que eu gostaria. Voltando um pouco do que você falou, o mundo está tão ágil e está tão rápido Tá tão no rápido. sentido dessa lógica de rapidez, Sim. né, de mudanças da tecnologia, de tudo. Se você não cria um modelo adaptativo de construção, você está arriscado a você, daqui a 3 meses, 6 meses, você fazer alguma coisa que ficou irrelevante, que já não vale mais a pena. Então você gastou uma energia que você poderia estar dispensando para outra coisa. Sim. Tá tão ágil, mas ao mesmo tempo também a gente tem que tem que estar centrado, né, e organizado para conseguir atender e acompanhar minimamente as demandas que vêm por aí, enfim, e fazer entregáveis de valor. Outra palavra também que eu saio daqui desse bate-papo é também entregar valor.
Então, e você também, você que está assistindo aqui a gente, escreve para a gente quais são as palavras principais que você tira aqui desse bate-papo sensacional com o Mandarino, né? Aproveitando aqui, acabou que o papo é tão bom, gente, que eu acabei esquecendo de falar um pouco do livro A Não, mas Jornada isso, Jornada de Inovação. da É. Inovação. Fala um Jornada de Inovação pouquinho. é um livro, né, editado pela Brasport, e eu Sim, tive o grande prazer eu tive o grande prazer de ser um dos curadores, né? É um que livro colaborativo, é um livro com mais de 70 coautores, foi um projeto ali de quase 4 anos, né? Que foi meio nasceu da pandemia para a gente poder construir, aí por vários motivos foi, voltou, veio, voltou. sim. Então a gente teve ali, né, uma pessoa fundamental nesse processo, que foi o Henrique Mariano, que foi um curador depois que pegou muito essa batuta, foi uma pessoa que aplicou na prática os métodos ágeis aqui para Olha que viabilizar a legal. gente conseguir fazer essa entrega final do livro. A gente já tinha um livro muito bem estruturado, muito bem montado, com praticamente todo o conteúdo organizado, só que o livro estava meio grande, né, para ser um livro de inovação, ele estava com mais de 400 páginas, a gente teve que Nossa, enxugar ele, então como é que eu consigo tirar coisas? Então foi uma confusão, mas a gente eita. conseguiu tangibilizar isso aqui e criar esse livro que é, eu diria assim, que é um apanhado de mais de 15 livros de inovação, no sentido dos construtos de inovação, tendo ali um início, meio e fim, né? Você chegando desde como você pensa nos processos de inovação, como é que hoje o ambiente de mudanças traz, né, essa pressão para você inovar, até você construir as. E aí tem isso que a gente falou bastante A ali gente da falou super aqui. metodologia, de tudo isso, né? Tem bem detalhado o que que é um Scrum, o que que é um Kanban aí dentro do livro, como é que você aplica outras metodologias para você conseguir fazer isso. Design Sim. Thinking também tem bastante nesse livro que a gente Então, comentou. ó, leitura que a gente sugere fortemente aqui para vocês é esse livro. Muitas pessoas me perguntam, sabe? Ah, Mário, eu quero começar a empreender, não sei por onde que eu começo. Porque não sei o quê. Então, eu acho que esse livro aqui, para você que faz projetos científicos, né, tá começando a empreender, ou enfim, não tá só dentro do projeto Claro. científico, mas é um empreendedor, jornada de inovação. Acho que Isso aí. tal você Brasport ter tem lá, quando você entra lá na para Amazon, esporte. tem uma ação, então é E legal. você falou que a compra do livro, o que que é E legal isso é também. bacana porque isso tem a ver com a jornada colaborativa, que é uma iniciativa muito interessante que faz exatamente essa visão que a gente fala de transformar o nosso conhecimento, fazer essa jornada do bem, né, que a gente comenta, que é como é que eu pego meu conhecimento e mudo a vida das pessoas por meio do Por conhecimento. meio do conhecimento. Então, como é que eu levo, né, essa questão e de forma integral, 100% dos royalties do livro são doados à jornada colaborativa até agora, nos últimos 4 anos de trabalho, né, da jornada principalmente, a gente já doou R$ 550 mil. Só Oi. em doação são hoje mais de 50 livros que foram construídos de forma colaborativa em vários setores, em várias nações. O Jornada de Inovação foi o primeiro livro que foi construído dentro da vertical de inovação, então ele vai abrir, né, a possibilidade de você trazer vários outros livros, né, com a temática de inovação, mas na área de agilidade tem aí uma dezena de livros Olha que fantásticos legal. lá, de Scrum, de Kanban, assim, que você mergulha livrão, pessoal para quem gosta de ler, ligados a isso, né, métodos ágeis, a aplicação de metodologia ágil, escalável, de você como é que você faz isso para dezenas de projetos dentro de uma empresa. Então, você Sim. tem muitas metodologias, daí formas, e é uma galera mega ultra cabeçuda aí que eu brinco dentro dessa área. Então, para Legal. quem quer ir começar, vale muito a pena, tem muitos livros legais lá dentro da Brasport, Da né, que é Brasport, né? a editora, e Sim. especificamente na jornada colaborativa. Hoje o Antônio Muniz é o presidente da Brasport, é o mentor, né, quem pensou nesse modelo da jornada colaborativa. Ele começou com o primeiro livro, que foi a jornada, né, voltada para DevOps, né, que é uma forma de você Para construir desenvolvedores. times e desenvolvedores, e a partir daí isso virou um método de construção de livros colaborativos, né? Então tem uma metodologia para fazer isso, né, que foi aberta, é tipo um código aberto, né, para Que legal. qualquer um que quiser construir um livro colaborativo, você pode. E dentro, né, da própria Parasport você tem aí mais de 50 livros hoje editados e que atuam num espectro muito bacana ali dentro da questão. Então vai ser muito bom ter ali e me coloco super à disposição, né, para também
pelas redes sociais, LinkedIn. Onde as pessoas te acham? Fala aí seu Normalmente LinkedIn, LinkedIn né? Luiz Mandarino, se digitar lá, aparece. E no Instagram no também, Instagram. LC Mandarino. LC Não é Mandarino. MC, né? MC Mandarino, é LC Mandarino, LC Luiz Cláudio Mandarino. Mandarino, então é LC Mandarino. O pessoal também acompanha, então eu falo muito de inovação, de tecnologia, de energia principalmente, então eu sou bem ativo, eu diria ali, muito no LinkedIn também Mandarino atualmente. é muito ativo, então eu recomendo fortemente que vocês o sigam Legal. nas Então redes tem alguns sociais. conteúdos lá, então assim, Sim. super à disposição também para a gente continuar esse bate-papo também em outros momentos, né, em outras Perfeito. paragens, né? Então, super agradecer, Mari. Perfeito, perfeito, Mandarino. Muito obrigada pela sua presença. Eu sei que eu te roubei um pouquinho Nada que isso, foi um hoje, prazerzaço, né? foi super maneiríssimo aí o papo. Muito E bom. querendo aí dar o bis e depois música do Fantástico, é só me convidar. Ah, então Tá ótimo. bom? Então, para 2025, já vou criar aqui um outro tema para você trazer Tranquilo, para sem gente. problema, vai ser um prazer. Tá bom? Pessoal, muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Se vocês querem saber mais sobre o que o Unity Rio faz, acesse o nosso site que aparece aqui embaixo. Venha conhecer as competências de todas as unidades de pesquisa que a gente trabalha. E qualquer dúvida que você tenha, já sabe. Manda mensagem aqui no chat para a gente ou então pelo Instagram do Unity Rio NCTI. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.